esse ano está sendo um ano esplêndido para a gente. Existe um texto bíblico que eu amo demais, que eu tenho como moto na minha vida. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Mas então é fruto que a gente plantou. A gente agora há pouco estava aqui nos bastidores falando, Dr. João, esse de fato um líder nato, né? Uma alegria, o tempo que ele teve aqui conosco na Copama, o tanto que ele empreendeu aqui. Para mim foram anos esplêndidos que realmente a gente teve essa oportunidade de conviver e sonharmos juntos, né? Não posso esquecer do Sandrinho também, né? O Sandro esteve aqui conosco 14 anos, né? Nossa. Na liderança e depois na presidência, assim, com a falta do Dr. João. E a gente sabe que a gente foi construindo e sonhando juntos. Então, isso, logicamente, reflete hoje. Eu creio que nós estamos num tempo de colheita. Os resultados são reflexos da participação do cooperado aqui dentro, né? Porque a cooperativa pertence a essas quase 4.000 famílias cooperadas. A gente tem um quadro hoje de 450 colaboradores, que é reflexo de um serviço que todo mundo procura fazer com excelência, com seriedade, com postura e olhando sempre a necessidade e a demanda do cooperado. Nós não podemos tirar o olho do que o cooperado nos demanda. O povo do agro, diretamente das Minas Gerais, aqui na cidade de Machado, nós estamos com o podcast Copama, o povo do agro, sempre com novidades, informações e reflexões. Meu convidado de hoje, Fernando Cacheta, ele que tem uma longa história na cooperativa, aqui na Copama, e é o diretor-presidente, e eu tenho a honra de bater um papo com ele e vou puxar a língua do nosso presidente. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Wellington, bom demais estar aqui para a gente bater mais um papo sobre a nossa cooperativa, né? Muita prosa boa, muitas notícias que a gente tem escrito aí, essa história da Copama de 81 anos, né? Então, Fernando, olha, receber você e bater um papo com você sempre é uma satisfação. E vou dizer mais, e a gente sempre emociona, porque quando a gente olha para trás, a gente está falando de histórias, mais histórias, de conquistas, de desafios, né? De momentos de superação. E eu queria, Fernando, que você, né, como o nosso hoje, o grande líder aí da Copama, olhando para 2025, né, já pensando aí nesse momento, passamos aí do meio para o final do ano, quais principais conquistas, né, que você poderia resumir aí já na sua gestão que a Copama teve neste momento? Wellington, como eu falei, muita notícia boa, né? Antes, lembrar que a gente está aqui na Copama, né? Hoje, diretor-presidente, juntamente com a equipe, né? Sim. Que ninguém faz nada sozinho. Verdade. Eu creio que o grande mérito, quando você me chama de líder, mas eu acho que o grande mérito que a gente tem que ter é fazer um time de alta qualidade, profissionais capacitados. Sim. E graças a Deus, na Copama isso a gente tem de sobra. Mas, e aí reflete logicamente no que você perguntou aí, né? Nas conquistas. Eu creio que esse ano está sendo um ano esplêndido para a gente. Existe um texto bíblico que eu amo demais, que eu tenho como moto na minha vida. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Mas então, é o que é fruto que a gente plantou. A gente agora há pouco estava aqui nos bastidores falando, Dr. João, um líder nato, esse de fato, um líder nato, né? Sim. Uma alegria, o tempo que ele teve aqui conosco na Copama, o tanto que ele empreendeu aqui. E o tanto que você teve a oportunidade de beber dessa sabedoria, né? Nossa, foram assim, para mim foram anos esplêndidos que realmente a gente teve essa oportunidade de conviver e sonharmos juntos, né? Sim. Não posso esquecer do Sandrinho também, né? O Sandro esteve aqui conosco 14 anos, né? Nossa. Na liderança e depois na presidência, assim, com a falta do Dr. João. E a gente sabe que a gente foi construindo e sonhando juntos. Então, isso, logicamente, reflete hoje. Eu creio que nós estamos num tempo de colheita. Sim. E aí tem muita coisa para falar boa, né? Esse ano, por exemplo, né? Vamos pegar os mais recentes. Recordes de recepção de grãos. A gente teve uma safra de soja e de milho
que a gente às vezes estava com um pouquinho de receio, mas para a Copama foi recorde de recebimento. Eu creio que em grande parte, eu posso afirmar, fruto da confiança que o cooperado tem depositado em nós, na instituição. Eu não tenho dúvida, viu, Não é? Fernando? É uma relação aí, uma via de mão dupla. E você falou a palavra-chave, né? Confiança, né? Inspirar segurança, né? E agora, eu estava conversando com a liderança do café agora há pouco, recorde de recebimento de café. Enquanto existe muitas instituições aí, às vezes reclamando da falta do café, nós estamos com um bom problema. Abrimos mais 2 armazéns de café esse ano, Eloy Mendes e Campestre, e estamos com problema de espaço. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Graças ao cooperado que confia na gente. A gente agora, há uma semana atrás, tivemos FENEC, 21ª edição. Wellington, sucesso em todas. Absoluto. Né? Você teve presente, Nossa, eu infelizmente, eu sofri, a minha esposa até comentou, bem que você está. Né? A gente estava num curso no exterior. Não era fácil, né? E coincidiu, né, aquele momento do curso com a FENEC, né? Faz parte da vida, né? Ainda mais a partir do momento, né, Fernando, que você assume aí uma função, né, uma presidência, são muitas demandas e hora coincide mesmo e a agenda é pequena, né? A agenda está apertada para todo mundo e o tempo voando. Então, o OSENG, a convite do OSENG, tivemos fazendo esse curso que foi fantástico, né? Sobre a interferência da inteligência artificial hoje na gestão das nossas cooperativas, das nossas empresas. Então, eu creio, assim, que a FENEC provou recorde de público, recorde de negócios, né? A gente está vivendo um momento muito bom na cafeicultura, né? Um café bem precificado, não é? E a gente vê que o reflexo é em toda a cooperativa, porque a cooperativa ela é reflexo do nosso cooperado. Eu costumo dizer, Fernando, é uma verdade, assim, não existe cooperativa forte com cooperado fraco e vice-versa, né? Não existe um cooperado forte com cooperativa fraca. E é essa reciprocidade que está construindo e fazendo com que a Copama tenha esses resultados que você está dizendo. Seria isso? Sim, e nós estamos tendo esse ano também um recorde de novos cooperados. Eu falo que assim, tem problemas que são bons, né? São bons. Esse é um bom problema, porque a gente está tendo que ampliar, Wellington, a assistência técnica, porque já está pequeno, já está faltando agrônomos, veterinários ou tecnistas. Então, nós estamos tendo que ampliar o número de profissionais dentro da Copama. A gente aumentou só esse ano mais de 30 colaboradores para atender o cooperado. Então, a gente vem num crescimento contrário, muitas vezes, do que o país está vivendo, né? Sim. E é isso, Fernando. Eu até queria falar, você está dizendo isso, ó, né, conversando com muitos produtores, até dentro dos podcasts que eu tenho feito, não só na Copama, mas em outras regiões, com outras cooperativas e tudo. O que eu tenho percebido, assim, um ano, né, que muitos vêm se queixando, com muitos desafios, e aí a gente percebe uma Copama com resultados tão consistentes e expressivos. Eu vou te fazer uma pergunta, porque eu tenho certeza que se você soubesse era a pergunta de $1 bilhão. Mas como, né? Será que você consegue traduzir isso? Como que a Copama vem conseguindo superar esses desafios do agronegócio? Pergunta capciosa, hein? Primeiro, logicamente que eu creio na bênção de Deus, porque quem trabalha com integridade, quem trabalha sério, quem trabalha com um propósito certo, né? Ele, como eu falei, ele vai colher. E segundo, são pessoas. Nós temos um quadro de cooperados hoje de quase 4.000 famílias cooperadas, que é, assim, muito importante para a consolidação da nossa cooperativa. Os resultados são reflexos da participação do cooperado aqui dentro, né? Porque a cooperativa pertence a essas quase 4.000 famílias cooperadas. A gente tem um quadro hoje de mais de 400 colaboradores, 450 colaboradores, que é reflexo de um serviço que não é perfeito, mas Sim. Todo mundo procura fazer com excelência, com seriedade, com postura,
né? E olhando sempre a necessidade e a demanda do cooperado. Nós não podemos tirar o olho do que o cooperado nos demanda. Então, eu creio que essa visão, esse andar junto com o cooperado, isso é o principal diferencial. É o que nós estamos aqui para fazer. Tá. O Fernando, em contatos, em visitas, né? Nos últimos 2 anos, talvez eu tenha visitado cooperativas de agricultura familiar, não sei. Talvez você anda mesmo, eu sei disso. Estou andando esse Brasil de norte a sul. Né? O ano passado foram 14 estados, já estou caminhando para a mesma toada esse ano. E você falou aí, usou uma palavra que me toca, né? Que é propósito. E isso hoje é um propósito que eu tenho carregado na minha vida, porque a gente está fazendo a diferença na vida de famílias. Na Copama não é diferente. A gente tem aí no nosso quadro social, a grande maioria, talvez de 70%, 80% dos nossos cooperados, são pequenos produtores, que a gente poderia até atribuir à agricultura familiar, ou seja, são aquelas famílias que necessariamente, né, que essencialmente vivem da sua produção, né, seja um pequeno produtor de café ou de outra cultura. Como que você, né, pode trazer de mensagem aí, Fernando? A responsabilidade é grande. Quando a gente fala de Copama, a gente vê pequenas cooperativas se inspirando na Copama, sendo a Copama como referência, né? Como se tornou tão potente, como se tornou tão consistente, tão grande? Como que você poderia trazer para nós, né, pensando na agricultura familiar, você falou aí do cooperativismo muito bem, como que o modelo cooperativista pode contribuir efetivamente para que essas famílias tenham prosperidade? Elton, eu creio que o que a gente tem que preocupar muito é justamente com produção de riqueza para os nossos cooperados. Perfeito. Não é? E isso tive a oportunidade de fazer boas faculdades, né? A minha família, apesar de ser muito simples, eles me proporcionaram, não é, estudar fora, fazer boas faculdades. Até hoje, em parceria com a OSENG, a Copama pode participar dos principais faculdades de negócio do mundo. Hoje a gente está tendo a oportunidade, fruto de um projeto que a OSENG tem de consolidação e da gestão nas cooperativas dos 8 ramos. E eu acredito muito no conhecimento, eu acredito muito na capacitação, eu acredito muito numa informação que o produtor nosso precisa de modernização, de novas tecnologias. Então eu vejo assim, na minha família tem vários produtores de café. Então a gente vê a mudança de alguns anos para cá, e a Copama tem sido empreendedora em trazer esses novos conhecimentos, essas novas tecnologias para o cooperado. Então, alguns anos atrás, a gente tinha uma grande dificuldade de herbicidas. 3, 4 aplicações por ano. Hoje, uma aplicação é suficiente. A gente tinha dificuldade, nós estamos numa região, grande parte dos produtores nossos estão na montanha, a gente tinha dificuldade... De mecanização, né? De mecanização, de mão de obra, mas hoje nós temos adubos de liberação lenta, né, fertilizantes. A gente tem tecnologias que a gente está implantando na Copama, pulverizações com drone, né? Várias máquinas de pequeno porte para facilitar a colheita. Então, assim, a gente tem trazido toda essa tecnologia à disposição do produtor. E quando a gente fala de pequeno produtor, hoje praticamente não tem pequeno produtor mais. Por quê? Porque graças à valorização que o café está passando hoje, poucas sacas representam um volume considerável de faturamento. Se fizer o dever de casa, na simplicidade, vai ter muito bons resultados, porque o café está dando essa oportunidade. Justamente. O desafio nosso agora é transformar esse faturamento que está alto em resultado. Perfeito. Então é o que a Copama tem tentado com hoje mais de 40 técnicos no campo, atendendo o cooperado, passando esse conhecimento para o cooperado. Então eu creio que o cooperado que tem essa disrupção, apostando naquilo realmente que a Copama tem indicado, tem se dado muito bem.
E é isso que a gente quer gerar, riqueza, né? E nós temos um outro viés agora, que inclusive nessa semana a gente começou o PE, nosso Planejamento Estratégico para o próximo ano. E uma das coisas que eu mais ressaltei dentro do nosso PE foi justamente agora a gente como passar o conhecimento, a sabedoria dos mais antigos para os jovens, a nova geração que está vindo. Então eu creio que um foco grande que nós temos que ter esse ano vai ser no planejamento para todo esse conhecimento chegar aos jovens. Perfeito. Aqueles que vão nos suceder. Né? Como eu falei, a gente não quer formar herdeiros, a gente quer formar realmente sucessores. Tem uma diferença gigante, né? O herdeiro cai no colo, né? Não é? Então a gente tem que ter essa preocupação, essa visão de médio e longo prazo, que nós estamos de passagem, que o produtor precisa de ter essa sustentabilidade garantida, e nada melhor do que trabalhar agora com os sucessores, para que eles tenham essa visão do agro, para que o país, cada dia mais, o Brasil se consolide como o maior produtor de alimento do mundo. Sim. Ô Fernando, você citou aí, né, a Oceng, né? Hoje a Oceng, sem sombra de dúvida, se não for a principal, está entre as principais unidades estaduais do sistema cooperativista no Brasil. E a Oceng proporciona tudo isso que você traz, né? E um dos pontos exatamente é essa capacitação, essa formação de líderes. Mas eu quero trazer aqui para uma reflexão, porque quando você fala, olha, a Copama, tudo bem, é a Copama, mas para que a Copama possa colher esses frutos, precisa ter lideranças, precisa ter os seus executivos, né, e não diferente, o sistema é presidencialista, um presidente, diretores que estejam abertos, né, a essas novas soluções. Eu queria que você trouxesse aqui, você tocou num ponto extremamente importante, porque quando a gente fala de sucessão, é a sucessão no campo, porque se não tiver a sucessão no campo, naturalmente essa sucessão não vai acontecer na cooperativa. E aí, assim, como que, né, tudo isso que você disse, essas soluções digitais, essas novas tecnologias, elas estão aí. Mas o que eu posso dar de testemunho é que nem todo mundo tem aderido a essas soluções, como a Copama tem. E aí, assim, que dica? Lembre-se, né, você tem sido, né, por conta de todos os resultados que a Copama tem, né, você tem sido referência para dezenas de outros líderes cooperativistas. Que dica que você poderia dar para esses líderes cooperativistas quando você fala de sucessão e principalmente dessa capacidade da liderança, da presidência, dos diretores, ou mesmo, né, de superintendências, quando a estrutura é mais robusta, para aderir, para poder caminhar para essas soluções digitais dentro da cooperativa? Eu creio, Hélito, muito firmemente em parcerias, né? Então, como você falou, grandes parceiros hoje da Copama, Oceng, eu creio que é o principal, né? Mas nós temos também IMA, temos Senar, temos Sebrae, temos Fundação Dom Cabral, não é? Então, eu poderia citar aqui, me ajuda aí, acho que são Emater, tem né? dezenas, né? São muitas parcerias que nós temos. E isso tem enriquecido muito, porque cada um, às vezes, traz uma visão que, às vezes, a gente não está conseguindo enxergar aquilo. Mas a gente também, como você falou, tem que tomar uma atitude de ter essa disrupção, ter menos preconceitos, porque, às vezes, a gente se fecha, se enclausura em preconceitos, em coisas que a gente não é adepto à mudança, à melhoria contínua, como a gente busca. Então, o meu pai até usa um termo que eu nunca mais esqueci. Meu pai fala muito, a pessoa não pode se ensimesmar. Né? Eu gostei disso, ensimesmar. Meu pai é um teólogo, né, muito pensador, muito lê de tudo, né? Então, ele fala que a gente não pode ensimesmar, a gente não pode se fechar nem para o novo, nem para ideias diferentes, né? Nem para ideias que às vezes conflitam com as nossas, os nossos preconceitos, como eu já disse. E sempre vai conflitar, né? Sempre. Então, quando você tem algumas visões, a primeira reação é, opa,
ficar com os pés atrás, ainda mais como bons mineiros que somos, né? Desconfiar. O mineiro ainda, né? Então a gente tem que ter essa abertura para o novo. Tem que ter a abertura para a mudança. E não só isso, eu acho que nós temos que ter o desejo de buscar aquilo que a gente ainda não viu, não conhece, que pode trazer, pode agregar. Né? Muito bom. Ano passado, eu peguei muito no pé do nosso TI, e estava um projeto meio agarrado, mas olha, produtor, hoje eu não sei quem tem acessado o nosso chatbot lá, o Coopera. Sim. Oi, é fantástico. Fantástico. Eu, final de semana, às vezes estou lá procurando quanto de café que eu já tenho lá, qual que foi a bebida. Está tudo na palma da mão ali, né? Na palma da mão. A Copama na palma da tua mão. Entendeu? Os relatórios, produtos que eu tenho a retirar. Quer dizer, com 2, 3 cliques, né? Está aberto para o novo, seria a dica. Aberto para o novo. Tá. Né? Fernando, olha só, nosso tempo está acabando aqui. Eu falo que prosear com você aqui, nós temos 10 minutos, já vamos para 20, mas eu queria o seguinte, um dos princípios cooperativistas é o interesse pela comunidade. A gente fala muito de negócios, né? Eu brinco inclusive com o Marcelo, que eu falo que o Marcelo é altamente financista, né? Resultado. A gente precisa ter resultado, as sobras precisam existir, senão a gente não vai prosperar, isso é líquido e certo, né? A gente não pode abrir mão disso. Mas também nós não podemos abrir mão, né, como cooperativa que somos, do interesse pela comunidade. Como que hoje você avalia o papel da Copama diante, não vou dizer nem da comunidade, mas das comunidades onde a Copama hoje tem impactado e o que isso tem gerado para essas famílias e para essa comunidade em geral? Eu creio que até isso, eu creio que a Alceng nos abriu muitos olhos, né? Porque um dos princípios cooperativistas é justamente o interesse pela comunidade. Isso. E quando você pensa nisso, você não pode pensar em assistencialismo. Não pode, Wellington. Hoje, infelizmente, quando você vê essa política, vamos dizer, maliciosa que hoje existe, todos os políticos hoje que precisavam, para uma revisão, esse pessoal precisava se abrir para uma gestão realmente profissional, como a gente tem buscado, e eu creio que todo o Brasil hoje, os empresários têm buscado uma gestão profissional, senão não sobrevive nesse ambiente que nós temos. Então, você não pode pensar em assistencialismo. Por mais que ainda existe alguns nichos de necessidade. Sim, claro. Então, a gente tem sido, a Copama, muito se desperta para projetos que, de fato, têm impacto na nossa sociedade onde vivemos. Então, hoje, desde a Assembleia Geral, e há muitos anos a gente faz isso, em cima do lucro, né? O doutor Ronaldo, agora ele está falando lucro mesmo, está falando só sobras, não, viu? Mesmo? Eita. Então, e que é o de fato, sim, né? Sim. A gente sabe que em cima do lucro a gente tem destinado uma verba para o social, para atender as comunidades. Devolver isso para a comunidade. Justamente. Então a gente tem devolvido hoje com parceria com vários projetos que são muito importantes. Então, eu podia citar vários aqui. A gente tem um projeto... FENEC você teve aqui, ué. FENEC, né? Pessoal da Santa Casa, pessoal do... APAI. Né? A gente teve vários parceiros. Então, a gente tem construído projetos junto com eles e, na medida possível, assessorá-los e ajudá-los. Não é entregar o peixe, né? Não é? É ensinar a pescar. Então, esse assistencialismo, eu acho que precisa ser diminuído. E, realmente, projetos consolidados que promovam o bem-estar das pessoas. Muito bom. Agora, a Copama já faz, e ontem até dando uma entrevista para uma rede de uma emissora, a Copama faz uma situação que ela é muito relevante. Ela tem um impacto social, econômico na nossa região em que estamos, muito grande, que é promover a riqueza na região que estamos, né? E promover realmente, entre todos nós 4.000 cooperados, esse ciclo virtuoso em que a gente valoriza o produto dele, essa riqueza vai para o comércio,
essa riqueza vai para o supermercado, essa riqueza vai para o casa de material de construção, essa riqueza roda na nossa região. Hoje a Copama exporta café para mais de 20 países. A nossa soja todinha hoje vai para os portos também para exportação. Já temos há 2 anos mandado milho também para exportação. Então isso tudo são euros e dólares que estão entrando aqui em Machado e região. Então você vê o impacto social, o quanto ele é grande. Não Sim. só nessa verba que a gente destina, Sim. mas de manter... Economicamente, onde realmente a cooperativa está atuando. Esse, atuando. de fato, é o maior impacto social que a Copama promove hoje. Perfeito. Fernando, antes de eu finalizar nosso tempo, né, como eu disse aqui, concordo com você. Esse tal desse assistencialismo, eu sou terminantemente contra. O trabalho que eu venho fazendo com o programa Negócio, que o programa Negócios COP do Sistema OCB, a gente está pregando exatamente isso. É levar a mensagem, levar o conhecimento para as cooperativas de agricultura familiar, que elas têm um modelo de negócio, que não adianta ficar recebendo doações, assistencialismo, sem ter conhecimento. Né? Eu tive uma cooperativa que recebeu recentemente, eles receberam mais de 9 milhões de reais em assistencialismo. E a cooperativa está devendo até não sei onde. Por quê? Porque não fez o ensinamento. Então eu concordo com você, o assistencialismo não é o caminho. Então, gerar a economia. E a Copama tem que ter realmente essa visão, né? Essa visão de geração de riqueza para o ambiente onde estamos vivendo. Perfeito. Fernando, para fechar, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem, né, para os nossos cooperados, nossos produtores, né, para outros líderes cooperativistas, pensando aí em fechamento, que né, 2025, que está caminhando aí nessa reta final, como o ano passou rápido, e já fazendo uma reflexão aí para 2026. Eita! Tu 18 anos já na Copama, né? E isso aqui é um projeto realmente que nos brilha muito os olhos. E se Deus quiser, enquanto Ele quiser me manter aqui, né? E os cooperados, logicamente, apostar na nossa seriedade e competência para estar tocando esse mega projeto que é a Copama, né? A gente permanece. E o que a gente tem visto realmente que a nossa equipe de colaboradores está cada dia mais qualificada para entregar mais serviços e resultados. O propósito da Copama sempre foi o quê? Servir o cooperado, não é? E esse servir realmente tem que estar na cultura, na veia, né? Sim. E aí os resultados virão, e aí o cooperado participa mais, o cooperado se sente realmente acolhido e abraçado e consolidado com a Copama ao lado dele. Então a Copama é do cooperado. A gente convida para cada dia mais ele participe. A nossa sala ali sempre está aberta para receber o cooperado. Né? Acabamos de conversar com o cooperado aqui longamente. Né? Você vê, graças a Deus, o quanto a Copama tem sido importante na família dele. Então, assim, a gente quer cada dia mais estar presente. Para isso, nós estamos nos preparando cada dia mais, nos profissionalizando, né, para atender cada dia melhor o cooperado. Tem erros, tem deficiências, sempre tem. Sempre. Não é? Mas o nosso propósito é realmente chegar junto com o cooperado e ele sentir realmente que a Copama está ao lado dele para servi-lo e para fazer o que for melhor para ele. Né? Fernando, muito obrigado, que Deus te abençoe, que você continue sendo esse instrumento aí, né, de fomento do cooperativismo. Obrigado. Amém. Valeu. O Povo do Agro, nós vamos ficando por aqui. Este é o podcast Copama, o Povo do Agro, sempre com informação, inovação e notícias quentinhas. Valeu.